Item número: SCP-138. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção: SCP-138 requer procedimentos de contenção mínimos. Por motivos humanitários, SCP-138 está sendo mantido em um estado de coma induzido quimicamente. Descrição: SCP-138 é um humano do sexo masculino. Suspeita-se que tenha mais de 4.000 anos de idade. O indivíduo tem cerca de 1,5 metros de altura, é magro e possui pele enrugada. As origens exatas de SCP-138 são desconhecidas. O indivíduo foi encontrado em 2006, em uma tumba egípcia localizada perto do túmulo de Tutankhamon, desenterrado em 1922, selado em um grande sarcófago. Quando foi descoberto um ser vivo na tumba, a fundação foi alertada por um de nossos agentes atribuídos à Associação Internacional de Arqueologia. O indivíduo foi imediatamente transferido para o setor 37 para ser investigado por parte da equipe científica de pesquisa de lá. Fisiologicamente, SCP-138 está clinicamente morto. Os músculos e os órgãos internos encontram-se em estado grave de atrofia e, apesar do campo bioeletromagnético estável do indivíduo, seu sistema nervoso está severamente debilitado. O indivíduo também apresenta evidentemente um grande número de ferimentos mortais, alguns possivelmente acidentais, alguns claramente propositais, tendo sido causados pelo próprio indivíduo ou por outros. Não há nenhuma explicação científica óbvia para seu estado de vida contínua. Embora outros CPs apresentem propriedades regenerativas avançadas que lhes permite escapar da morte, SCP-138 não regenera seu corpo, que continua funcionando apesar das lesões letais. Isso se estende a ferimentos graves, apesar de qualquer coisa que poderia destruir completamente o corpo ter se provado ineficaz. O indivíduo se comunica exclusivamente em um dialeto do Antigo Egito. Comunicações utilizando um civil como tradutor revelaram pouco sobre o passado do indivíduo, embora pareça que ele foi enterrado no túmulo com algum propósito religioso desconhecido. Devido ao seu estado severamente ferido, SCP-138 encontra-se em um estado de constante agonia e em várias ocasiões solicitou insistentemente eutanásia humanitária. Apesar das várias tentativas variadas tanto oficiais quanto não sancionadas, nenhum método bem-sucedido de terminação foi encontrado. Anexada está a lista abrangente de lesões do indivíduo denominado como SCP-138. Documento 138-27. Ferimentos sofridos por indivíduo SCP-138. Ferimentos antigos. Garganta cortada. 17 feridas espalhadas pelo tronco, 9 feridas de espada, 6 feridas de lança, e 2 feridas causadas por uma arma perfurante desconhecida, possivelmente uma lança de metal ou de madeira. Tentativas sancionadas de eutanásia. Náusea grave, devido à inserção por via intravenosa de veneno arsênico. Queimaduras de terceiro grau em 100% do corpo do indivíduo. Nota-se que SCP-138 sobreviveu a um total de 20 minutos em um incinerador industrial. Danos graves internos e ao sistema nervoso, de tentativa de eletrocução. Tentativas de eutanásia não oficiais por funcionários não envolvidos em pesquisa. Trauma traqueal, devido à tentativa estendida de estrangulamento. 2 ferimentos de bala na cabeça, causando traumatismo craniano grave.